Aham, na prática mesmo, né? Vamos falar sobre nossa vida individual, né? A gente acorda, como que a aham. gente faz para ter um dia mais produtivo? Heron, veja bem, não vai ter como ter uma receita de bolo, já que os fatores são todos muito pessoais, né? Qual é a minha necessidade? Eu tenho que me perguntar, entendeu? Quais são os meus talentos? Quais são os. Entendeu? Por exemplo, eu descobri cada vez mais que ler, estudar, é algo que me leva a flow também. Então, quando eu estou aprendendo, quando eu estou fazendo algo que eu estou aprendendo, que eu não sabia e que passei a saber e que faz sentido eu ver a aplicabilidade daquilo, é extremamente prazeroso para mim. Então, eu dedico um tempo a isso. Eu estou trabalhando também por, né? Estou fazendo o que eu gosto, que é meu trabalho que está sendo feito por vídeo, né? Também toma tempo, né? Foquei mais a minha família, mais minha filha, fiquei mais perto dela, das necessidades dela, me comuniquei mais com ela. Foi um tempo que talvez eu não tivesse para fazer isso, né? Embora eu tenha outras duas filhas que eu não posso ver, mas a que está perto de mim eu fiz isso, né? Então Mas, é exatamente. eu ia te perguntar assim, porque a gente falou, né, que o tema dessa live é tanto hábitos quanto rotina, né? Então, Aham, você que trabalha que você consegue trabalhar à distância, vamos dizer, regularmente, mas não é todo mundo que está na mesma aham, situação. sim, Então, às vezes, sim. como que a gente consegue se inserir dentro de uma rotina usando a tecnologia dos hábitos que a gente aprendeu, né, que a gente conversou hoje, Aham, para poder de repente criar uma rotina mais saudável e não deixar sim. espaço, né, para aquela depressão, né, para aqueles É, pensamentos viciosos, para aquela perda de sim, tempo e sim. coisas do tipo. Dentro do cardápio meu, daquilo que me interessa, que eu gosto, eu tenho que escolher algumas coisas, como exercício, quanto tempo que eu posso me dedicar a esse exercício, como se fosse uma grande pizza que você vai tentar fazer uma programação, né? Dentro, colocando sempre fatores que te dão prazer, fatores que são necessários para que você possa fazer, né? Como às vezes se atualizar, estudar um pouco, evitar de ficar o tempo todo falando e vendo coronavírus na televisão, por exemplo, maçante de forma excessiva. Isso realmente acaba criando uma inibição, uma diminuição de energia, né? Treinar seu otimismo também, por exemplo, fazer uma listinha de 5 coisas que aconteceram hoje e que eu tenho chance para agradecer, que tenho chance para dizer que foram positivas para mim. Então, nesse momento de quarentena, o que que é, sabe? Eu tô, fulano se recuperou, eu tô bem, sabe, o dia foi bonito, meu filho falou, gritou do quarto que me amava. Então, quais são os motivos que eu tenho para desenvolver meu otimismo, desenvolver minha resiliência? Eu tenho que lembrar que esse momento é um momento também de compaixão, de autocompaixão. Não adianta assim, se obrigar numa rotina, numa alta produção e não cair, não ficar à deriva entre buscar o meio termo entre essas duas coisas é importante, né? Então é exatamente um pouco você procurar ver as coisas que você gosta, tentar incluí-las de uma forma flexível, trabalhar também a sua mente de uma forma mais otimista, criando esperança que isso vai passar, né? Que das coisas depois a gente vai resolver de acordo com elas aparecerem. Não adianta eu ficar catastrofizando ou antecipando situações perigosas que podem não acontecer ou que ainda não aconteceram para agora, que isso aumenta a minha ansiedade, daqui a pouco gera desânimo e gera depressão. Eu não posso morder algumas iscas, né? Eu tenho que ficar atento para não morder algumas armadilhas mentais, né? Agora, o processo é isso, é buscar um pouco o que te dá prazer, né? O que é que te beneficia, aquilo que você quer fazer, quais são os ganhos, o que eu ganho fazer ginástica todo dia, né? Ganho Lembrar disso. saúde, né? Lembrar, eu tenho que listar os ganhos,
né? Depois hierarquizar. Não vou começar fazendo meia hora de esteira. Pô, sabe, faça 5 minutos, 10, e mais 10 no dia seguinte, Porque lembrando cria o que o hábito, né? hábito. Não importa se é 5 ou 10 minutos ou Exatamente. uma hora, Esse é o importa que é o truque. hábito. O truque é repetição, é repetição. É. Esse é o truque. Diminuição de exigência, hierarquização, gratificação porque eu fiz. Eu realmente comecei a bater palma para mim, comemorar. Foi assim, na verdade, foi nas nossas conversas, né? Como você sabe, que na quarentena criei, né, minha própria rotina, né? Agenda, né? Sim. Eu, eu foquei, né, conscientemente, deliberadamente, criei uma rotina. Eu pensei assim, o que eu preciso para começar o dia bem, entendeu? Aí o XYZ tá até no meu stories aí, para quem quiser olhar Sim. depois. E é muito boa, uma agenda muito legal. Envolve Obrigado. vários exercícios mentais, né? Enfim. Mas assim, usando como exemplo, só, né, para de repente demonstrar como isso funciona, a gente o que pensa primeiro o que a gente gostaria de fazer, e não a intensidade do que, né, não se vai ser 5 minutos ou se vai ser meia hora que a gente vai. Não o ideal, mas que hábito que eu quero ter? Eu quero ter o hábito de correr? Então, sai de casa, porque aí você vai querer. Isso é uma coisa que eu percebia, né, que mudou a minha vida. Tipo, o processo de colocar o sapato é mais difícil do que correr, entendeu? Tipo, se você se acostumar com colocar o sapato, aí já tá 80% do trabalho feito. Vencer a resistência, a inércia é mais difícil do que depois que começa. Isso que é interessante, que você vai tendo surpresas, entendeu? Isso que é interessante. Aí o que? Aí você começa fazendo 5 minutos, vou fazer 5 minutos de corrida, daqui a pouco você sente prazer. Entra a coisa hedônica, né? E você sente, eu não sei qual que é, porque eu não sou psicólogo, mas serotonina, imagino, que você sente aquela coisa. Endorfinas, endorfinas são estimuladas. Aí você o quê? Você perpetua, né, aquele hábito, aquele comportamento. Mas o que você não quer fazer é colocar o sapato. Você não quer colocar roupa de ginástica, você não quer sair de casa. Isso que é o difícil. Isso é o mais fácil, na verdade. E aí entra um pouco, eu sei que é difícil o que eu vou falar, mas que é com aquilo que eu falei, que entra assim um pouco, eu escolho. O cérebro tem também um macete que quando você coloca muita dúvida, muita possibilidade para ele, ele tem mais dificuldade em decidir. Quando você fala amanhã eu vou e não tem escolha, já bota lá o sapato, a roupa, quando você acordar você vai olhar para ela, isso tudo já ajuda. Não tenho escolha, entendeu? Eu vou, não tem outra alternativa. Isso é interessante também, tirar a escolha. o cérebro dessa forma. Tira a escolha dele. Se isso acabasse, só sobraria isso. E é o que eu vou fazer. Isso está muito ligado também a pessoas dependentes que têm fissura, né? Fissura por álcool, pela droga. Aquilo passa. Se ele resistir àquele momento ali, aquilo como uma onda passa, decresce, né? Então eu escolho que não tem, que eu não vou usar, que eu não vou fazer. Essa é a minha escolha. Não tem negócio que aí o cérebro imediatamente ele corta esse desejo, essa necessidade.